para falar sobre como a IA pode revolucionar o sortimento de produtos e, consequentemente, as vendas e o marketplace, a gente chama ele que trabalha na área de TI há 22 anos, sendo 13 anos na área de gestão, formado em ciência da computação pela UFPR, pós-graduado em gestão de projetos pela PUC do Paraná e gestão de pessoas pela FGV. Chamamos Felipe Toasa, VP de Tecnologia do Madeira Madeira. Salve de palmas, Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho aí dos desafios do dia a dia que a gente tem com todos vocês. Não sei se todo mundo aqui vive a realidade do e-commerce e do marketplace. Marketplace, ele tem hoje uma série de desafios quando a gente fala de sortimento de produtos, quando a gente fala de onboarding de produtos. Quando você trabalha com marketplace que ele tem 1, 2, 15, 50, 100 SKUs, você tem uma realidade. Quando você trabalha com um marketplace que você tem milhões de SKUs, você transforma aí essa realidade num gigantesco desafio. Então, a IA, ela está vindo aqui para ajudar a gente numa série de desafios que a gente está tendo, tá? E aí eu quero contar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, quando a gente tem esses milhões de SKUs no dia a dia, a gente tem problemas relacionados à escalabilidade e tempo de disponibilização do produto para vendas. O que isso significa? Eu preciso processar milhões de produtos no dia a dia, milhões de produtos entrando, centenas de milhares de produtos entrando a cada semana, a cada mês, e eu preciso fazer isso de uma forma rápida. Por que eu preciso fazer isso de uma forma rápida? Porque eu preciso que isso aconteça de uma forma que eu consiga entregar para o nosso consumidor, entregar para ele de uma forma que eu consiga coletar o ganho e fazer com que a companhia ou os sellers da companhia consigam ter aí seu retorno referente às vendas. Um outro desafio diretamente ligado a isso é a associação, a validação desses produtos em massa. Então, quando eu tenho centenas de milhares de produtos entrando mensalmente, eu preciso fazer com que a validação deles ocorra e ocorra de uma forma rápida e concisa. Eu não posso depender de uma validação manual que isso ocorra de uma forma não escalável, senão eu crio uma fila de produto e meu tempo para a disponibilidade desses produtos acaba ficando muito, muito grande. Outro cenário que é extremamente necessário é a gente garantir uma qualidade de conteúdo associado à qualidade de imagens. Eu já vou conectar os dois temas, porque hoje, quando a gente olha o marketplace, e principalmente o marketplace nichado em imóveis, como é a Madeira Madeira, qual é o poder de venda, qual é o poder de convencimento que a gente tem para o nosso consumidor hoje? O poder de venda e de convencimento que a gente tem é uma foto, ou várias fotos no caso, e descrição e características do produto. Então a gente brinca que a gente vende foto e texto. A gente ainda não vende móveis, né? A gente entrega móveis, o que a gente vende é uma foto. Então, se eu não levo uma qualidade de texto, se eu não levo uma qualidade de imagem, é muito difícil eu convergir para o nosso consumidor que aquilo vai satisfazer uma necessidade que ele tem. Até trazendo um exemplo aqui, para tentar elucidar um pouquinho o que eu quero falar para vocês. Eu tenho uma mesa com cadeira, um jogo de mesa com 6 cadeiras. Eu olho e falo, eu tenho uma foto sem uma ambientação, num fundo branco, e escrevo, jogo de mesa com 6 cadeiras. Qual é a criatividade que eu dou para esse produto? Qual é a sensação que eu passo para o consumidor que isso vai realmente ficar bonito na sala dele, que isso vai atender um cenário ali de desejo que ele tem em ter uma mesa, ter uma sala legal, que ele possa fazer as refeições com a família. Agora, quando eu pego isso, várias imagens ambientadas, mostrando as medidas, trazendo uma qualidade referente a contexto, dizendo o tamanho, o conforto das cadeiras, reviews de outros consumidores, eu consigo muito mais trazer uma criatividade para esse consumidor. Um outro item também, que é um grande desafio dentro do marketplace, é o match de produtos. O que é o match de produtos? Eu posso ter vários vendedores vendendo o mesmo produto e eu preciso transformar isso em uma oferta onde eu possa apresentar para o meu consumidor qual é a melhor opção para ele, considerando o valor e mais o frete de destino para a casa dele. Então, quando a gente olha alguns segmentos onde são produtos que detêm códigos de barras, são produtos de uma forma um pouco mais fácil, como liquidificador, como uma batedeira,
eu tenho um cenário um pouquinho mais simples para fazer a execução do match. Quando eu trabalho com móveis, quando eu trabalho com mesas, sofás, armários, que são produtos que não têm, por uma convenção do mercado, um código de barra grudado nele, dizendo esse produto é esse mesmo, isso torna-se um desafio muito grande para a gente. Então, fazer esse match de produto, para fazer uma oferta legal, para poder realmente trazer para o nosso consumidor qual é o melhor cenário, qual é a melhor compra que ele pode fazer dentro da Madeira, ou de algum outro marketplace, isso realmente faz com que a gente consiga escalar nossas vendas, dizendo para o consumidor, ó, isso daqui é o melhor que eu posso te ofertar. Então, tudo isso acaba sendo no dia a dia um desafio muito grande quando a gente fala de milhões de SKUs. Isso faz com que a gente realmente tenha uma proporção aí exponencial de trabalho referente a um volume baixo de produtos. Recentemente, a gente teve muitos avanços de inteligência artificial e dos LLMs. Tá? Esses avanços significativos trouxeram aí um poder para a gente fazer uma utilização de uma forma bem avançada comparada ao que a gente tinha no passado recente, né? E virou uma hype aí, vamos ser sinceros, todo mundo virou uma moda no mundo, né? Todo mundo hoje fala de inteligência artificial, todo mundo fala que inteligência artificial vem para resolver muitos problemas. E quais foram esses avanços recentes? Tá? Então, a gente teve avanços significativos em hardware que tornaram possível o treinamento e uso de modelos de uma forma muito mais intensa. Então, se a gente não tivesse avanços físicos mesmo, avanços dos chipsets, a gente não conseguiria ter essa expansão que a gente está tendo hoje. A gente teve um aumento de compreensão de contextos complexos, onde eu consigo passar textos bem grandes, textos de consumidor, por exemplo, trazendo uma dor, trazendo um relato, eu consigo inclusive ter nuances em relação a se o consumidor está satisfeito, ele não está satisfeito, ele consegue entender e me dar um cenário de sentimento do consumidor. Modelos multimodais, onde eu consigo utilizar a inteligência artificial com texto, imagens, sons e vídeos ao mesmo tempo. Então, isso permite com que eu consiga fazer um trabalho muito mais completo. Eu posso, via texto, pedir para ele achar imagens dentro de um vídeo, por exemplo. Então, tudo isso foram avanços muito significativos para a solução de diversas dores no momento recente. Avanços muito grandes em personalização, aprendizado e dinâmica com base na interação dos usuários. Então, os modelos estão aprendendo mais rápido, os modelos estão conseguindo assimilar e se treinar de uma forma muito mais intensa do que a gente tinha no passado. E de quando começou o lançamento das IAs novas, né, das IAs generativas novas para cá, a gente já teve um aumento exponencial também. Então, de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, que foi quando a gente começou a ter esse movimento muito grande, o aumento, a capacidade de aprendizado das IAs cresceu significativamente. E isso vai continuar sendo exponenciado, aí, na minha opinião, nos próximos anos. E também a gente tem uma questão de modelos com mais capacidade de uso em aplicações de forma massiva, sem comprometer performance. Isso era um problema muito grande que a gente tinha no passado recente e que, com certeza, evoluiu muito. A gente consegue utilizar de uma forma escalável e com custos muito menores do que a gente tinha recentemente. Porém, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tem uma tecnologia nova e que vem de uma forma muito intensa é a aplicabilidade dela. Então, é um tema polêmico, mas IA, e principalmente IA generativa, não é a solução para qualquer coisa. Então, o pessoal traz muito IA como solução para muitos contextos, e isso não é uma realidade. Tá? Às vezes, quando eu falo isso em alguns fóruns, o pessoal fica meio chateado comigo, mas é uma verdade. A IA, ela vem para resolver alguns problemas, e ela vem para resolver uma série de questões que a gente não conseguia até recentemente. Porém, não é qualquer uso que ela se torna válido e não é qualquer uso que faz com que você tenha retorno. Então, quando eu estou falando de IA, conversando muito com o pessoal do meu time, eu falo muito em relação à questão de retorno. Eu estou fazendo uso de inteligência artificial, mas qual é o real retorno que ela está me dando? Quando eu estou aplicando ela, eu estou tendo uma rentabilidade, eu estou tendo algum ganho significativo, ou eu estou utilizando ela porque falaram que é legal? Porque é super legal mesmo, a tecnologia é sensacional, né? Então, você vai trabalhar, você vai ver coisas que ninguém fazia. Mas ela está retornando financeiramente, ela está resolvendo um problema, ela está resolvendo sua dor,
ou ela está sendo utilizada porque é um contexto de moda do momento. Então, esse, hoje, é o principal ponto que eu falo aí para as pessoas quando a gente está trabalhando com inteligência artificial é que problema você quer resolver e se esse problema realmente deve ser resolvido com IA. Seja pela questão de ser a tecnologia correta ou seja pela questão do retorno real do investimento que você está fazendo. Agora eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, referentes a usos de IA, ou seja, que está sendo aplicado, né, no momento aí na companhia que eu trabalho, na Madeira, ou alguns estudos que estão sendo realizados por nós ou por mercado. Primeiro ponto, um macro bloco, trazendo para vocês, é a questão de validação e enriquecimento de conteúdo. Dentro da validação e enriquecimento de conteúdo, a gente tem um cenário chamado blocklist de palavras. O que significa isso? Quando os nossos sellers estão entrando na nossa plataforma, estão tentando publicar seus produtos, nós precisamos validar se o conteúdo que eles estão trazendo é um conteúdo permitido. Se todas as palavras ou informações que eles estão trazendo são válidas, são reais, e se eles estão respeitando as regras, como, por exemplo, não incluir links, não incluir e-mails. Então, esse era um processo que era extremamente moroso, que a gente tinha, um time responsável por fazer uma série de análises, avaliar, ok, esse conteúdo é coerente, esse conteúdo é permitido? Se não fosse, era devolvido para o seller, fazia análise, devolvia para a gente, onde era avaliado de novo, se necessário, voltava para o seller, senão ia para a publicação. Então, a gente conseguiu utilizar a IA para fazer um bloqueio e correção automatizado desses pontos não permitidos dentro de uma publicação de conteúdo. Então, a gente consegue com que a IA remova palavras inadequadas ou substitua palavras inadequadas, mantendo a coerência do texto. A gente consegue fazer a retirada de links e e-mails, de uma forma extremamente mais rápida, onde a gente conseguiu reduzir o nosso time to marketing, o nosso tempo de publicação, de mais de 21 mil minutos para 143 minutos. Então, a gente reduziu um tempo para menos de 1% do que a gente levava nesse trâmite de identifica, devolve para o seller, recebe o retorno, identifica de novo, devolve para o seller, recebe o retorno. Isso com uma liberação automática de mais de 97% dos SKUs, das ofertas que a gente encontra esse problema. E, conectando com a questão da aplicabilidade, trazendo um ROI de 2,1x em relação ao investimento em inteligência. Alô? Referente ao investimento em inteligência artificial. Então, isso é muito importante você realmente medir os resultados, que é qual que é a taxa de assertividade que ele está trazendo e qual que é o retorno financeiro que ele está trazendo dentro desse contexto. Um outro ponto que a gente tem é a descrição automatizada. Então, você pega e informa uma imagem e informa um título que você tem referente a um produto. Com base nessa imagem, nesse título, a inteligência artificial ela consegue te ajudar a realizar a descrição de um produto e ela consegue trazer uma forma que, ao invés de você criar todo o conteúdo, você possa fazer o processo de validação do conteúdo. Isso ajuda com que você tenha um tempo realmente menor, uma redução bem significativa referente à publicação e aos ganhos financeiros das vendas que a gente tem. Então, a gente consegue ter uma redução de até 3 vezes o tempo em relação à escrita de um conteúdo, fazendo somente o processo de revisão. Essa escrita ela já sai conforme as regras que a gente precisa. Então, aquele processo de validação numa blocklist, ele torna-se desnecessário nesse momento. Ela traz uma possibilidade de grande de incremento de vendas quando eu já trabalho com um cenário onde eu já indico o que é um conteúdo que se torna vendável, conectando lá no início da conversa, onde a gente vende texto e foto. Então, eu já trago o texto no modelo que ele já é atrativo para o consumidor, onde ele já se provou num cenário de mercado que ele realmente consegue conectar com a necessidade de entendimento do cliente. E a gente tem nisso redução de custo e publicação do produto, porque a gente consegue ser muito mais rápido, muito mais efetivo e consegue fazer com que esse produto seja publicado com um custo menor. Outro ponto que a gente tem é a extração de atributos, né? O que seria essa extração de atributos? Quando a gente está fazendo a venda dentro do marketplace, principalmente móveis, o consumidor ele precisa entender se o que ele está comprando
cabe no ambiente dele, se atende à necessidade dele, se tem as características que ele precisa. E isso, hoje, demanda um esforço muito grande do vendedor em informar todos esses detalhes para que o consumidor consiga ver. Qual que é o tamanho do armário, profundidade, se tem cabideira, quantas gavetas, quantas portas, tem espelho, não tem espelho. Então, é uma gama muito grande de informações, são centenas de informações conforme as categorias, e que a gente precisa preencher, trazendo o máximo de qualificação desse conteúdo para o nosso consumidor. Então, quando a gente está trabalhando nessa questão de atributos, a gente também consegue pegar no texto descritivo que a gente recebe, e através desse texto descritivo que nós recebemos, também enriquecer esses atributos. Muitas vezes não está informado, quando ele vai fazer o processo de cadastro do produto, por exemplo, que aquele armário contém espelho. Porém, na descrição do produto, ele informa armário, 3 portas com espelho, 5 gavetas, e essa explicação ela consegue pegar, enxergar essas informações e trazer para os atributos, deixando muito mais fácil para que o consumidor possa olhar e possa conectar dentro das informações necessárias que ele precisa, que ele necessita enxergar. Então, tudo isso ele acaba aumentando o poder de decisão do consumidor, que é um dos grandes objetivos que nós temos, é fazer com que o consumidor ele realmente consiga ter as informações necessárias e tenha uma jornada feliz, tenha uma jornada satisfatória. Olhando esse caso dos atributos em específico, quanto melhor é a informação que nós disponibilizamos para o consumidor, mais segura é a compra e muito menor é a insatisfação ou o cancelamento do consumidor depois que ele recebe a mercadoria. Então, trazendo um ponto aqui, torna-se impossível vender um armário que não tem medidas. Se eu não informo as medidas desse armário, o consumidor ele acaba não comprando. Se eu informo medidas erradas desse armário, ele vai fazer uma compra que pode ser um grande problema para ele. Então, todo esse contexto de atributos e informação faz com que ele realmente entenda o que ele está comprando, que ele receba o que ele está comprando e que isso não gere uma frustração seguinte, um cancelamento, um problema na compra, no processo da jornada do consumidor. E olhando, quando a gente faz essa explicação de atributos, a gente consegue ter um aumento de assertividade no match de produto em até 218%, porque a gente tem um volume muito maior de informações, a gente consegue conectar muito mais as informações que a gente tem com as outras ofertas dos outros vendedores, e a gente consegue fazer com que a oferta para o consumidor seja disponibilizada de uma forma muito melhor, que ela seja realmente atenda à necessidade do nosso consumidor e a gente mostre para ele o que vai atender, melhora o cenário dele. Um outro ponto que a gente também consegue utilizar a inteligência artificial é no processo de categorização de produtos. Cada empresa, cada companhia, ela divide os seus produtos em uma forma de classificação que ela entende como a melhor. Então, quando a gente vai trabalhar com a categorização, a gente precisa trazer com que esse cadastro de produtos ele contemple a nossa categorização e também a categorização dos marketplaces que nós vendemos. Então, a gente precisa não só trabalhar dentro de casa, mas também pensar nessas informações que estão indo para outros marketplaces de mercado. Então, a gente precisa fazer uma forma com que a gente tenha muita escala e que a gente seja muito assertivo em determinar que aquele determinado produto está dentro da categoria correta. Se isso não ocorre, nós temos um problema onde a gente vai ter um produto perdido numa categoria inadequada e esse produto dificilmente terá venda. Vai ser muito difícil que a gente consiga ter assertividade e que esse produto seja encontrado. Então, a gente precisa fazer com que ele esteja inserido dentro do contexto que o consumidor vai procurar. E com a inteligência artificial, nesse exemplo aqui, a gente informa as imagens e ela retorna exatamente qual é a categoria de cada imagem. Quando eu olho a imagem 1, ele diz para mim que a categoria dele é sofá 2 e 3 lugares. A imagem 2, ele entende que é uma escrivaninha. A imagem 3 é um guarda-roupa de casal, a partir de 3 portas, que é uma das categorias utilizadas. E a imagem 4, ele traz para mim que é um armário de cozinha. Isso faz com que a gente consiga ser muito mais rápido também nessa categorização e a gente consegue disponibilizar aí os produtos de uma forma muito mais rápida, muito mais assertiva também para o nosso consumidor. Outro item que é possível a aplicação de inteligência artificial
para a construção de imagens. Aqui, ainda um desafio um pouco maior, ainda um desafio que está em estudos em relação à questão da aplicabilidade por questões de custo, mas a gente consegue pegar uma imagem de fundo branco, que é o caso da imagem dessa escrivaninha, e transformar ela numa imagem ambientada. Colocar ela numa imagem onde o consumidor consegue ver e falar, pô, essa escrivaninha, ela realmente faz parte, ela realmente se adequa ao ambiente que eu tenho, ela fica bonita, ela combina com a decoração que eu tenho, ela consegue casar com os demais móveis que eu tenho aqui dentro do meu ambiente. Isso também ajuda muito no poder de escolha do consumidor. Então, isso garante com que eu consiga ter mais opções de apresentação e ter uma redução de custo muito grande em relação à questão de estúdio e tratamento de imagens. Quando a gente fala, voltando à questão de milhares de produtos, milhares de SKUs, é impossível que a gente consiga trazer tudo isso para dentro de um estúdio, fazer fotos ambientadas para fazer uma disponibilização para os clientes, para os consumidores. Então, a IA, com certeza, vai conseguir ajudar muito em relação a essa questão de transformar a imagem numa imagem que você aplica aquele produto, que você demonstra aquele produto para ele, demonstra o uso daquele produto, ele consegue olhar dentro do contexto e falando, pô, isso realmente faz sentido, isso realmente consegue conectar com uma grande necessidade que eu tenho. O grande ponto hoje, quando a gente está trabalhando com imagens, falando em inteligência artificial, é a questão do custo. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. As IAs estão barateando bastante, tá? Elas estão conseguindo reduzir bastante o seu custo aí, conforme o avanço de hardware, mas principalmente aqui no Brasil, isso acaba sendo um problema. Tá? Eu falo no Brasil porque a questão cambial, a questão de impostos, margens e afins, acaba trazendo um grande impacto para a gente. Recentemente, eu estava conversando com o presidente de uma das Big Techs aí, que trazem IA para o mercado, presidente da Big Tech Latam, no caso. Ele perguntou para mim, para a gente evoluir a questão de IA dentro da Madeira, o que você precisa? Qual é a necessidade que você tem? Eu fui bem sincero, bem direto com ele. Eu falei, para que a gente possa evoluir muito com IA, a gente precisa ter redução de custo. Se a gente não tiver redução de custo no uso, na aplicação de IA, continuar tendo um uso ainda limitado em alguns contextos, porque ela acaba não se pagando perante a aplicação que a gente tem. Mesmo a aplicação sendo boa, o retorno acaba sendo inferior a essa aplicação. Então, esse é um dos casos aqui onde ela ajuda muito, porém o retorno pode não ser satisfatório perante os custos no momento. Um próximo item que a gente tem é a questão de classificação de imagens. Quando a gente está trabalhando com classificação de imagens, a gente precisa pensar, hoje como consumidor, gostaria de ter uma experiência de navegação. Eu não posso trazer para o consumidor hoje uma experiência que a cada produto que ele traga, ele tem uma sequência diferente de fotos ou tenha fotos incorretas. Então, o consumidor está fazendo avaliação de alguns armários de cozinha. Então, ele entra no primeiro produto, ele tem a primeira foto, é uma foto com fundo branco. A segunda foto é uma foto interna do produto. A terceira foto dele é uma imagem ambientada. A quarta foto é um close. E a quinta foto é uma propaganda da empresa desse seller. Aí eu vou para o segundo produto. A primeira foto é uma imagem ambientada. A segunda foto é uma imagem com medidas. A terceira foto é uma foto que não tem correlação nenhuma. A quarta foto dele é a foto com fundo branco. Tudo isso faz com que seja difícil para o nosso consumidor conseguir entender e olhar e falar, pô, qual é o produto que eu quero? Como é a minha experiência em navegação? Começa a ficar cansativo. Isso faz, inclusive, com que ele saia da plataforma e pense em comprar em outro lugar. Então, esse é um trabalho muito importante em relação a gente conseguir trazer essa melhor experiência para o consumidor. O consumidor ele se sinta bem durante essa navegação e fale, eu tenho uma experiência congruente, uma experiência concisa, e eu consiga realmente encontrar os produtos que eu preciso, os produtos que eu estou vendo. Então, a gente começou a trabalhar com um cenário de classificação de imagens. A gente manda para a inteligência artificial e ele começa a taguear, ele começa a identificar o que é cada imagem para mim, inclusive se eu tenho imagens que
são não autorizadas. Então, ele começa a facilitar esse meu trabalho, e isso ele permite com que a gente possa ordenar, classificar e ordenar as imagens para apresentação para o nosso consumidor, criando um padrão de entendimento dele e permitindo até com que eu possa trabalhar nesse padrão, pensar, vou começar sempre com a imagem ambientada. Será que é o melhor cenário? Posso fazer um teste AB e começar sempre com a primeira imagem com fundo branco. E começar a comparar o quanto que isso converte mais, o quanto que isso traz mais vendas para a gente. Então, ele me dá uma série de possibilidades para que eu consiga realmente trazer a experiência para o consumidor, a experiência que vai fazer com que ele realmente entenda e compre o produto que ele deseja. Além desse uso dentro do Marketplace da Madeira, isso também hoje já é uma necessidade que está começando a ficar latente em outros marketplaces. Então, isso permite com que eu também consiga utilizar essa mesma informação que eu tenho dentro do Marketplace da Madeira para enviar os produtos para outros marketplaces e conseguir ter um ranqueamento melhor, conseguir ter um tagamento melhor. O que isso fez hoje já nos pilotos que a gente trabalhou? Fez com que a nossa venda de Marketplace aumentasse em 3,7%. Então, um dos marketplaces que já começaram a trazer essa necessidade e talvez uma futura exigência, não sei se isso não vai se tornar realmente uma exigência dos marketplaces, ele já demonstrou que a gente consegue ter um poder de venda maior, porque ele consegue fazer um ranqueamento melhor do que nós temos dentro do marketplace dele. Um outro ponto que eu citei lá no começo é a questão do match de produtos no marketplace. Esse, eu falo que é um dos cenários mais complexos quando a gente trabalha no nosso nicho de móveis e produtos para casa. Então, a inteligência artificial, usando aquele cenário multimodal, que é a conexão de texto com imagens, ele está permitindo com que a gente consiga realmente fazer o casamento maior entre diversas ofertas do mesmo produto e que eu consiga criar esse buy box, criar, através desse match, criar esse canal de oferta muito mais assertivo para o nosso consumidor. Então, hoje, quando a gente está pensando num cenário presente/futuro em relação à questão do match, a gente consegue trazer um contexto não só de imagem, porque muitas vezes eu tenho uma oferta com uma imagem ambientada versus uma imagem com fundo branco, que ela não necessariamente traz informação. Eu não tenho números de série, códigos de barra, que são convergentes, então eu tenho produtos iguais, produtos exatamente com a mesma característica, porém o código de barra deles não batem. E eu consigo pegar através de imagem, mais texto, mais atributos, mais características, e dizer que aquele produto do Seller A é exatamente o mesmo produto do Seller B e do Seller C, e fazer essa oferta, fazer essa apresentação ali para o nosso consumidor de uma forma muito mais efetiva, muito mais concisa, para que ele consiga realmente buscar o melhor preço, a melhor condição. Quando a gente trabalha com esse match de produtos, a gente conseguiu trazer na Buy Box um aumento de 218% em vendas. Por quê? Porque eu consigo realmente trazer a melhor oferta combinada de preço mais frete. Então, quando a gente olha imóveis, um dos grandes calcanhares que a gente tem é o custo de frete. São produtos pesados, muitas vezes multivolumes, com tamanhos, aí, em alguns casos o produto não é tão pesado, mas o tamanho dele acaba sendo realmente desproporcional com o comum do varejo, com o comum do marketplace. Quando eu consigo trazer essa oferta mostrando para ele que o valor do produto dele mais o valor do frete, ele acaba sendo uma oferta competitiva, onde não é necessariamente o menor valor do produto, mas sim essa combinação, ele realmente permite com que a gente consiga ter aí um volume de compras, um volume de aquisições do nosso consumidor muito maior. E quando a gente começou a utilizar IA para fazer esse match, quer dizer, essa assertividade, a gente está começando a ter índices de assertividade aí superiores a 80%, e de uma forma muito mais rápida que a gente tinha antes. Então, esse é mais um ponto aqui que a gente consegue trazer e consegue ajudar muito aí com que a gente consiga disponibilizar as nossas ofertas de uma forma rápida e com qualidade, com muito conteúdo para o nosso consumidor. Então, esses são aqui alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês em relação à questão de
o quanto que a gente consegue acelerar, o quanto que a gente consegue melhorar a qualificação do conteúdo, a qualificação da oferta e atingir realmente o consumidor, transformando tudo isso aí em vendas para o marketplace, para o seller e fazendo com que você ganhe cada vez mais relevância no mercado. Então, é isso, pessoal. Obrigado, Felipe. Bom, Palmas para o Felipe. Muito bom. Pessoal, quem tiver pergunta agora, aproveita o momento. Alguém? Então, aqui na frente. Aproveitando enquanto vê o microfone, Felipe, o último slide falava de sugestão de produto de vinculação entre um seller e outro. Isso é feito no back-office ou é em tempo real? Isso é feito no back-office. Tá. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso em tempo real, porque a velocidade de disponibilização que eu preciso fazer para o consumidor é muito grande. Então, todo esse processamento ele já é montado. Né, e aí é supervisionado no final. Supervisionado e ele é só disponibilizado em tempo real ali para o consumidor. Então, ele passa por uma série de etapas antes para que, então, o consumidor veja, quando ele abre a oferta de uma cadeira, por exemplo, ele vê que tem vários sellers fazendo aquela venda. Tudo aquilo já passou por uma série de trâmites antes, né, até chegar essa informação concisa para ele no final. Show. Boa tarde, Felipe. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Me chamo Gerson, trabalho na área de produto na PagaLeve. Minha pergunta é sobre a classificação de imagens, quando você compartilha com a gente que teve um incremento ali. E a minha dúvida principal é qual o racional para medir esse resultado? E só complementando aqui, como obter esse resultado via o teste AB, dado que na página a gente tem vários outros fatores que podem influenciar na decisão de compra e só essa classificação de imagem trazer esse incremento que você apresentou para a gente aqui? Time to market. O tempo que a gente gastava versus o tempo que a gente gasta hoje, conseguindo disponibilizar a informação dentro da categoria correta. Então, eu consigo olhar que eu tenho essa informação muito mais rápida sendo disponibilizada para o consumidor. E aí isso já mostra para mim o ganho que eu tenho. Tem uma série de pontos que é complicado, igual você falou, em entender qual que é o racional de ganho. Então, a gente precisa escolher o racional tangível, entender que eu tenho outros racionais correlatos que talvez até aumentem o meu retorno, aumentem o meu ROI, mas eu não consigo medir eles de uma maneira efetiva. Então, eu escolho os pontos mensuráveis com assertividade e trabalho em cima deles. Obrigado, Felipe. Alguém mais? Ali? Lá no fundo. Alô? Bom, boa tarde. Meu nome é Yuri, faço parte do time de engenharia do Buscapé. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação. Uma coisa que eu queria perguntar é sobre os 10%. Foi somente aquela iniciativa de classificação das imagens ou foi a soma de todas as outras iniciativas juntas? Somente aquela. Os números que a gente trouxe foi referente a cada iniciativa. Não foi misturando, fazendo uma combinação em relação a demais iniciativas. Valeu, muito obrigado. Felipe aqui. Oi, Felipe. Não sei se é a tua área, mas a Madeira abriu muitas lojas físicas. Essas lojas físicas, elas melhoraram muito a venda online de vocês, essa integração? Não é minha área, mas eu consigo falar um pouco sobre isso, tá? Então, assim, as lojas físicas, elas atuam em 2 pontos, tá? Um ponto é referente ao nosso branding de marca. Ela realmente ajuda um posicionamento da marca Madeira dentro do ecossistema do varejo nacional. Então, muitas pessoas olhavam no passado e falavam, o que é essa Madeira? Nunca vi nenhuma loja. Será que existe mesmo? E hoje, com as nossas lojas, o consumidor tem essa confiabilidade, tem essa confiança em não. Madeira existe, é uma marca presente, é uma marca forte no cenário nacional. Além disso, também tem o consumidor que ele não gosta de fazer a compra online. E isso hoje representa mais de 85% do consumidor no varejo brasileiro. Então, a gente consegue atingir também uma parte desse consumidor que não compraria online e ele gosta de ir numa loja física, olhar o produto, encostar no produto, sentir se o sofá é confortável para o gosto dele ou não e realmente trazer essa venda para dentro da Madeira. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, trabalho na CNH, Máquinas Agrícolas, e eu queria ouvir um pouco sobre como foi o processo de encontrar a IA ideal para vocês,
aplicar ela nos casos diversos que você apresentou e quais desafios você teve ali dentro na hora de mudar uma operação inteira em favor do que a IA estava proporcionando. Bom, primeiro ponto para encontrar a IA correta, a gente trabalhou em alguns aspectos, como conversa com as Big Techs, bench, casos já validados em relação a realmente eles conseguiram, que as áreas de cenário conseguiram atingir aí resultados nessas características. Aí a gente fez POCs, a gente pilotou muitos casos com mais de uma, e conforme o resultado, aderência, até interesse mesmo da companhia, que estava trabalhando junto com a gente fez a adoção. Uma grande dificuldade que a gente tem hoje é mão de obra. Quando a gente fala mão de obra, é o volume de pessoas que hoje realmente conseguem trabalhar fazendo ali um enriquecimento de modelo, fazendo um fine tuning, ajudando a fazer a concepção de como que a gente precisa receber o retorno, ainda é pequeno. E aí, nesse sentido, também foi um ponto de decisão, aonde, alguns casos, quando a empresa parceira ela nos ajudava com essa mão de obra, a gente acabou indo mais na linha com ela, porque a gente conseguiria ser mais rápido e mais assertivo. Lá no fundo, Felipe. Boa tarde, Felipe. Meu nome é Daniela, eu sou da AFE Educacional, né, Grupo de Educações Práticas Médicas. E a minha dúvida é, como vocês utilizam a inteligência artificial no processo? Para o cliente final, eles enxergam, como você falou, como se fosse uma venda de textos e imagens. Como é que vocês identificam o uso da inteligência artificial nesse processo? Existe tipo uma marca d'água informando para o cliente que foi utilizada inteligência nesse processo ou não? Como é que é a governança interna da Madeira, visto que a gente não tem um marco legal de IA ainda? Para o cliente, isso é transparente, tá? Então, o cliente não sabe se teve uma utilização de inteligência artificial ou não hoje, ou seja, até uma questão de refinamento de uma forma antiga ainda que a gente tinha. Então, para o cliente, isso não é referenciado, a gente não tem esse tipo de diferenciação. Como a gente não trabalha com dados sensíveis nesse contexto, e sim são dados públicos, dados de produtos, isso torna-se um pouco mais fácil em relação até uma possível aderência futura quando a gente tiver um marco legal de IA. Certo, Felipe. Obrigado. Obrigado a todos. Bom, obrigado a todos, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí vocês a esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde. Obrigado, Felipe. Muito bom.